Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem mais informações aqui sobre o Carlos de Penha, jogador uruguaio que será reforço do Vasco para a temporada de 2022. Vamos aqui trazer mais detalhes sobre essa negociação. Quando o jogador chega, como vai ser o contrato, né? Porque tem muita dúvida em cima disso. Inicialmente ele assina só até junho, e aí tem muita gente falando, pô, novo Cangá, pô, contrato só de 3 meses, que loucura é essa? É só experiência, não sei o quê, não vai dar tempo de fazer nada, vai só visitar o Cristo. Calma que a coisa não é bem assim. Eu vou explicar aqui nesse vídeo como deve ser, né, esse contrato aí do Carlos de Penha. Vamos falar também sobre a negociação com o atacante argentino Benjamin Hohlheiser, né, do River Plate. A coisa avançou e também pode ter um desfecho positivo, né, e o jogador assinar com o Vasco. Então tem bastante coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo perguntando se você quer ganhar R$500. É claro que você quer, né? Todo mundo quer ganhar um dinheirinho. Então, para participar aqui do nosso sorteio em parceria com a 1xBet valendo R$500 é muito fácil. Basta você ir no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet, você clica no link da 1xBet e lá no site deles você faz um pequeno depósito de qualquer valor. Pode ser de 10, 15, enfim, o valor mínimo. Tira um print do comprovante de depósito, manda para o e-mail que está no comentário fixado, que automaticamente no final desse mês a gente vai fazer aqui uma live e você vai concorrer a esses quinhentão, né? R$500 na conta. O canal Machão da Gama aqui não é o Raniel para fazer pix de assistência, mas em parceria com a 1xBet a gente tem esse sorteio aqui que pode presentear um vascaíno, beleza? Então, tô aguardando o seu comprovante no e-mail que está no comentário fixado. E bom, vamos começar falando aqui sobre o Carlos de Penha, né? Reforço do Vasco, né? Ainda não assinou, mas de verdade só falta assinar para o jogador se tornar oficialmente atleta do Vasco da Gama. É um uruguaio que joga como meia pela esquerda, né? Ele joga ali praticamente em todas as posições pela esquerda, joga como meia, joga como ala, enfim, é um jogador de uma posição que o Vasco realmente estava procurando. Ele tem 30 anos e estava no futebol ucraniano, né? Defendendo o Dinamo de Kiev. Ele retornou ao Uruguai, né? Ele conseguiu sair da Ucrânia quando começou aquela confusão lá, conseguiu voltar para o Uruguai e como agora a FIFA permitiu, né, que jogadores que tinham vínculos com clubes da Ucrânia pudessem, né, seguir suas carreiras em outros lugares, o jogador gostou da proposta do Vasco, aceitou a proposta do Vasco e está a caminho do Rio de Janeiro para assinar com o Gigante da Colina. A informação que a gente tem é que o jogador embarca para o Rio de Janeiro na segunda-feira e já na terça-feira ele vai ao CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. E aqui tem uma informação importante, né, que é sobre o contrato do jogador. Inicialmente ele assina contrato com o Vasco até o dia 30 de junho. Isso mesmo, 30 de junho, daqui a 2 meses, né? 2, 3 meses só de contrato. E aí vem aquela dúvida, pô, é período de experiência, novo Cangá, como que é essa história? Bom, até onde eu fui pesquisar, né, a situação é a seguinte. A FIFA liberou, né, que os jogadores do futebol ucraniano pudessem assinar com outros clubes. Esse prazo vai até junho, né? Então o jogador assina com o Vasco até junho. E aí, caso a vida na Ucrânia volte ao normal, né, os conflitos terminem e o futebol lá retorne, o clube ucraniano poderia pegar o jogador de volta, né, para seguir lá no seu campeonato. Mas assim, é muito improvável que tenha futebol na Ucrânia esse ano ainda, né? Porque mesmo se os conflitos terminarem semana que vem, o que não deve acontecer, isso deve demorar um pouco ainda para acabar, infelizmente, né? A gente torce para que acabe logo, né? Que termine, afinal de contas é uma coisa muito séria. Mas é improvável que termine em breve, mas mesmo se terminar amanhã, um país tem que ser reconstruído, né? E o futebol, na lista de prioridades, está lá embaixo. Então, assim, a gente não sabe nem como vai ficar o futebol na Ucrânia depois de todos esses últimos acontecimentos. E o próprio jogador já deu uma entrevista dizendo que não volta para a Ucrânia. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu não me importo com bens materiais. O que eu tinha, eu deixei lá na Ucrânia e de jeito nenhum eu vou voltar.
Minha família é o que mais importa para mim agora e vou me dedicar a eles. Então o próprio jogador já disse que não volta para a Ucrânia. Ele tem contrato com o clube ucraniano até dezembro. Então chegando em junho ele já pode até assinar um pré-contrato, né, com qualquer outra equipe. Então assim, é uma negociação fácil de fazer quando chegar em junho também, mas a tendência é que quando chegar junho ele renove o contrato até dezembro, né? Até porque vai ter essa cláusula no contrato. Então Carlos de Penha vem, chega na terça-feira, assina até junho, mas é muito improvável, praticamente impossível, que ele não fique no Vasco até dezembro. Enfim, Carlos de Penha, jogador uruguaio, 30 anos, disputou aí as 4 últimas temporadas pelo Dinamo de Kiev, fez 102 jogos, marcou 19 gols e deu 18 assistências. Jogador de 1,77 m de altura e que atua pelo lado esquerdo, é aguardado na terça-feira no CT Moacir Barbosa para realizar exames e se tornar jogador do Vasco. Bom, continuando aqui o nosso vídeo, vou colocar agora aqui uma entrevista do Carlos Brasil. Ele concedeu uma entrevista ao portal Lance.net, né, onde falou sobre o time do Vasco, né, sobre essa busca por reforços, sobre como ele avalia, né, esses primeiros meses do Vasco, o desempenho do Vasco no campeonato estadual. E o Carlos Brasil disse que serviu esse campeonato estadual para o Vasco formar uma espinha dorsal, né, de um time. Tem ali um bom goleiro, tem uma boa dupla de zaga, né? Tem um volante, uma dupla de volante talvez ok também, e precisa de algumas peças, né? Ele assume ali que precisa de algumas peças, precisa de ponta, etc e tal. Vou colocar aqui o trecho da entrevista do Carlos Brasil ao Lance.net. Confira. Acho que dentro do que a gente planejou, se há um erro ou outro ali, enfim, a gente pode aí considerar alguns erros, está dentro de um planejamento, está dentro de uma realidade. Hoje o Vasco tem o que não tinha no início do ano, que é uma espinha dorsal, né? Hoje tem um bom goleiro, tem bons zagueiros, enfim, pode se contestar os laterais, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas, enfim, vamos entrar no termômetro do torcedor também, porque é importante a gente escutar eles também, né? Hoje, para o torcedor, ele entende que faltam pontas, para a gente também, a gente vê como carência ali o Zé Ricardo ter alternativas de jogo, olhar para o banco e ter essas alternativas, mas a gente tem uma espinha dorsal com meias qualificados, com volantes qualificados, né? Enfim, o Raniel foi uma aposta que deu super certo, a gente acha que ele ainda tende muito a crescer, na Série B ele vai nos dar muitas alegrias, se Deus quiser. Tem o Getúlio, o Vitinho, que, coitado, nem estreou direito ainda, né? O Getúlio veio de uma lesão no primeiro jogo do treino que teve aqui, e agora começa a entrar em forma. O próprio Yuri quase não jogou, né? Foi um jogador que teve uma importância muito grande nos jogos iniciais e teve uma lesão séria, uma lesão grave, mas tudo dentro do planejado. O que a gente previa era uma dificuldade muito grande, porque ninguém tem vara mágica, né? Não se faz futebol da noite para o dia, por mais que não se queira entender isso, mas é uma realidade, não se faz futebol da noite para o dia. A gente tem consciência disso, está nisso há muitos anos, estuda isso há muitos anos, a gente sabe exatamente que a gente precisa de tempo, né? Não muito, no futebol profissional, infelizmente, não nos dá muito esse tempo, mas a gente precisa de um certo tempo para preparar uma equipe de futebol. Dentro do que foi planejado, eu acho que a gente trouxe bons jogadores, com todas as dificuldades do mercado, que o mercado tinha, jogadores comprometidos com o projeto e que eu tenho certeza que vão nos dar o objetivo final. Eu não tenho dúvida disso. Logicamente que alguns ajustes são necessários e nós vamos trabalhar para isso. Que mesmo com as dificuldades que a gente teve e que continua tendo para contratar, eu acho que a gente fez uma espinha dorsal muito interessante, muito boa. Bom, e para encerrar aqui o nosso vídeo, informação do canal Atenção Vascaínos sobre o atacante argentino do River Plate, Benjamin Hohlheiser, jovem atacante do River, que termina o seu contrato agora em junho e que recebeu uma proposta do Vasco da Gama. Bom, a informação é a seguinte: o jogador enviou uma contraproposta ao Vasco da Gama. O Vasco já tem em mãos a proposta feita pelo Benjamin Hohlheiser e seus representantes. A intenção é o Vasco pagar alguma quantia agora, né, para poder liberar, para o River liberar o jogador de imediato,
e depois de junho, já com a aprovação da SAF, quitar o restante dessa negociação. A informação que a gente tem, segundo a Atenção Vascaínos, é que a 777 já aprovou a contratação desse jogador e que o atacante Benjamin Hohlheiser está sim interessado em jogar no Vasco da Gama. Então é uma negociação que avançou e pode também ter um desfecho positivo. Vamos aqui aguardar, né? Mas parece que o nível de contratação, pelo menos, está dando uma melhorada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Bom resto de sábado. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!